6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas. Em alta voz cantavam em sua honra: Bendito és tu que vens com tanto amor, hosana nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não me resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte, e agora o salve se é verdade que ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contra todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo no meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Sim. 「 Senhor, 「 Senhor, 「 Senhor, 「
ocupação. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força:
seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda, acima da cabeça de Jesus. Puseram o motivo da sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu querias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias? Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes.
A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram muito espantados, com medo, e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Salmo 21, que a liturgia contempla hoje, neste domingo de Ramos, abrindo a grande Semana Santa, começa com este brado repetido por nosso Senhor na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Eu posso dizer com segurança que a liturgia que nos une no mistério de Cristo, fazendo com que tenhamos um só coração e uma só alma, já que sua alma é igreja, como corpo místico de Cristo, nesse um só coração e uma só alma, estou certo que nessa Páscoa, essa Semana Santa do ano do Senhor de 2020, é bem esse o sentimento de toda a comunidade de fiéis, de toda a igreja. Meu Deus, por que me abandonaste? Sobretudo, para a grande maioria dos fiéis, alguns vão poder acompanhar. Não sei se está funcionando, não sabemos mexer com tecnologia, mas está ligado aí, está transmitindo uma live, como chama, né? Pelas redes sociais. Alguns vão estar acompanhando
mas com a mesma dor. Como a igreja orienta que nesse período, mesmo reclusa, continue celebrando, claro, o mistério da fé, o sacrifício do Senhor, mas sem a presença do povo. As missas não podem ser públicas. Mais cedo eu disse, na Divina Liturgia de São João Crisóstomo, que é a Santa Missa no rito bizantino, que celebrei, vale repetir agora, a igreja é como um organismo vivo do mistério de Deus na Terra. Ela repete na história alguns atos próprios da Sagrada Escritura, né? No Antigo Testamento nós vamos encontrar muitos profetas que precisaram se refugiar nas montanhas, nas grutas, nos desertos, né? Porque a palavra que anunciavam exigia isso, esse recolhimento, essa reclusão, né? O próprio Senhor, agora no período de Quaresma, né? Recorda esse recolhimento, um tempo mais penitencial, né? E ao longo da história, diante de alguma grande dificuldade, a igreja tende a repetir esse espaço. São José mesmo, com a Sagrada Família, não é? Fugiu para o Egito. É uma fuga. Saiu da cena histórica da Terra Santa para preservar a vida do menino. Fere esse recolhimento, fere, dói. Mas a igreja está sempre repetindo os passos do Senhor na história, os passos do mistério de Deus. Ela está inserida no mistério de Deus, e o mistério de Deus está incorporado nela. Então, a igreja está assim, recolhida, reclusa, né? Claro, por orientação aí da saúde pública, das autoridades em saúde, do Estado, etc., as autoridades eclesiásticas acharam por bem fazer também esse recolhimento. Eu quero fazer uma observação com relação a isso, antes de prosseguir refletindo. Se faz necessário, porque assim orientado por quem tem conhecimento de causa, ou acha que tem, porque, bem da verdade, nem os homens de ciência, os homens da saúde têm consenso, né? Os cientistas discordam entre si sobre o que é melhor, sobre o que é melhor ou pior, quarentena, fica todo mundo em casa, etc. Enfim, enquanto eles estão lá quebrando a cabeça, discutindo tudo isso, acho que o ponto relevante aqui é oportunidade para exercitarmos a obediência, né? Não existe graça fora da obediência. A obediência é difícil, ela custa, é muito dolorido. Por exemplo, não sei, não lembro, não tem um registro assim de uma época em que, tirando os 3 primeiros séculos, em que a igreja era ostensivamente perseguida por força de lei, né? Força de lei secular também. Era proibido o culto. O culto era proibido, né? E a igreja fez o quê? Saía então afrontando, ia para as praças públicas para celebrar isso que nós estamos celebrando, que é o mistério da fé, o santo sacrifício do Cristo. Coisa nenhuma. Ela celebrava nas catacumbas. Sei que muita gente que vai ouvir, vai discordar, vai contestar. Vou usar uma palavra universal da época moderna, maldita e desobediente, vai protestar, até dentro da igreja. O sentimento do protesto, ele tem uma índole de insurreição, ele tem uma índole de subversão, ele tem uma índole revolucionária. Aí não importa se mais à esquerda, se mais à direita, seja de um modo ou de outro, é uma conformidade com ideologias do século. E as ideologias do século, à direita ou à esquerda, do ponto de vista do reino, são todas elas perversas. Todas elas perversas. Mas o fato é que nós temos que praticar aí, fazer esse exercício de obediência, né? São Paulo tinha essa noção muito clara.
Tanto que ele pediu, quando julgado pelas autoridades do povo judeu, que ele era judeu, o que ele fez? Ele reclamou ser julgado por outras autoridades, as autoridades de Roma. Foi para Roma para ser julgado, e foi preso. Não foi esperando uma libertação na terra. Outro ledo engano dessa época, né? Desse cristianismo raquítico, pequeno, falso, obnubilado, confuso, como a própria época. Não, São Paulo foi consciente de que lá ele glorificaria Deus. E de que modo? Como o Senhor, com a sua morte. E de fato, assim foi que Paulo glorificou a Deus lá. Então, e ele, consciente, assim, em grande medida do mistério da fé, diz lá em Romanos 13 que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas. É que todo aquele que se opõe, diz Paulo, Romanos 13, 1, versículo 1, todos aqueles que se opõem às autoridades constituídas se opõem ao próprio Deus, ainda que siga custando a nós essa obediência. Não é fácil, principalmente porque nós estamos vivendo uma dupla crise, que eu tenho repetido reiteradamente nos programas que faço, nas conversas que tenho, na rádio, em todo lugar que eu tenho a oportunidade de falar, que é uma dupla crise. Nós temos a crise do vírus, uma pandemia, mas que até agora também, sabe, está muito inflada por exageros de informação. Essa aqui é a verdade. E que gera aí, está por trás disso, uma segunda crise, que se não é igual, é pior do que a primeira, que é a crise da desinformação. Os autores modernos falam em guerra híbrida, e como uma arma dessa guerra híbrida é a desinformação. Ou seja, você joga uma sucessão de informações tumultuadas e confusas e depois todo mundo perde o fio da meada. Ninguém sabe onde está a verdade. Os cientistas não sabem onde está a verdade, os políticos não sabem onde está a verdade, né? Os religiosos, os líderes religiosos, ninguém sabe onde está a verdade. É uma balbúrdia só, uma confusão só, é um tumulto. Isso gera pânico, porque onde há confusão, como diz lá o livro sapiencial, até não serei eternamente confundido, né? O clamor, né? Isso gera confusão. A confusão gera pânico, insegurança, fica todo mundo com medo, assustado. De onde? E vamos confiar em quem? Onde está a verdade? Olha, o que sei é que a verdade não está em nenhuma informação do século presente. Isso sei que não está. Até porque todas as informações difundidas no século presente, elas seguem duas ideologias que, a rigor, são anti-evangélicas. Todas duas. Né? Você tem uma ideologia que configura um estar à direita, outra que está à esquerda, né? Uma baseada na ideia de prosperidade em nome de Deus e tal, né? A bênção de Deus, a vitória, a glória nesse mundo, etc. E que, como sistema, no século, se organiza naquilo que se chama capitalismo. Você tem o outro lado, o inverso, o oposto, a antítese, que é o comunismo, o socialismo, tudo vinculado ao marxismo. Né? São coisas também que eu tenho repetido reiteradamente. Mas nenhuma das duas, elas favorecem a verdade do Cristo, nem a verdade do Evangelho. Todas as duas desenvolvem uma certa forma de idolatria. A direita, o capitalismo, está ali, impresso, a mesma idolatria de Judas pelo dinheiro, né? A ganância dele lá, roubava de São João, que ele era ladrão. Quando a gente ouve o texto do Senhor indo para Jerusalém, texto de João, e passa lá na casa de Lázaro, que ele havia ressuscitado como sinal de que ele ressuscitaria para nos oferecer a ressurreição, vai jantar na casa de Lázaro, seguindo para Jerusalém. Maria
unge os pés dele com um nardo caro e lá Judas já cria caso. Está interessado é na bolsa, é na grana, no dinheiro. Assim diz São João, chama de ladrão, literalmente. E a desculpa é o outro lado aí, a outra banda ideológica, o pobre. Eu sempre me desconfio muito de quem faz muita farofa com proteção de pobre. Mas o Senhor disse, os pobres sempre terei convosco. Por quê? Porque o homem sempre vai disputar poder e vai disputar dinheiro. E como o homem sempre vai disputar poder e dinheiro, sempre vai ter pobre. Gente, não pensa que isso é uma coisa do sistema só. Isso é caseiro. Eu sempre dou como exemplo que é fácil de demonstrar isso, né? As famílias em geral combinam muito bem. Aí pronto, chega a tal da divisão de bens, né? Como chama aquele negócio? Inventário, herança, pronto. A coisa desanda. A vaca vai para o brejo. O negócio fica feio. Então, esse negócio também de, mas é em nome dos pobres, aí vai fazer uma ideologia, vai nada, estamos vendo aí, ó, o que aconteceu com essa turma aí que vivia falando em nome de pobre, vamos cuidar dos pobres. Como todos esses sistemas baseados no marxismo que tem origem ateia, acabaram provando na história recente aí, nos últimos 2 séculos, todos os movimentos criaram núcleos que eram verdadeiros ladrões e genocidas, o que é pior, né? Para poder ficar com a riqueza. Que quem produz é o povo que trabalha. O Estado não produz riqueza, nada. Quem produz riqueza é o povo que trabalha. Mas aí vem o grupo dos defensores dos pobres, e na verdade eles ficam com a riqueza gerada pelos que trabalham e roubam para si, etc. Bom, enfim, importante a gente dizer que essa Páscoa é diferente. Eu não me lembro, assim, de uma Páscoa. Me faz pensar, ela me faz pensar em 2 coisas. Depois eu venho aos textos aqui. Ela me faz pensar em 2 coisas. Me faz pensar naquele texto de Daniel. É um texto apocalíptico. É o Apocalipse de Daniel. Farão cessar o sacrifício. Em certa medida, o sacrifício em si não pode ser cessado. Ele é eterno. Esse é o sacrifício da nova e eterna aliança que o Senhor instituiu. Ele não pode ser cessado sumariamente e definitivamente. Até o juízo final, isso não pode ser cessado. Mas, em contexto de análise histórica, se a finalidade do sacerdócio é realizar esse sacrifício pro populi, pelo povo, o sacerdote ele oferece esse sacrifício por si, pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E a distribuir o pão do céu, que angústia para o povo que nessa Páscoa vai participar apenas misticamente desse sacrifício, não vai poder receber, a grande maioria. Nós estamos aqui, ó, tentando obedecer o que a igreja orienta. Apenas 5 pessoas convidadas para participar. Mas e a dor de tantos quantos que quereriam estar recebendo, participando da missa, né, da Domingo de Ramos, da Páscoa, não vão poder. Mas quem está assistindo e não vai poder, com toda a tristeza deles e nossa, não perca a fé. A igreja, primeiro, fiquemos em paz. A igreja dispensou, ela tem autoridade. Ela é quem liga e desliga as coisas do céu e a terra. Então, obedeçamos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, façamos a comunhão espiritual. Você que está acompanhando, participe piedosamente. Faça a comunhão espiritual. Não há razão para desespero. Há razão para dor. Não para desespero. Para dor, sim. Mas
Quem quer participar do mistério de Cristo sem participar da dor dele? Sem participar da sua paixão, da sua morte, para participar na eternidade da sua ressurreição? Há um deslocamento muito sério. Talvez essa confusão toda vai servir sim para purificar esse pseudo-cristianismo da época. Porque essa ideia torta, herética, de que a glória de Deus vai ser condividida conosco aqui na terra, isso vem de uma reforma herética, do protesto, em que se esvaziou o mistério do santo sacrifício, o sacrifício incruento de Cristo, para exaltar uma ceia festiva, um oba-oba, um aleluia, um glória a Deus a vazio, cheio de pretensões e ambições materiais e temporais, e distanciando do verdadeiro sentido de tudo isso. Não é? Então, isso tudo serve a uma purificação. Outra coisa que me faz pensar é que o Papa Bento XVI, emérito, ainda como cardeal, ele fez um discurso de abertura do consistório, depois que morreu o Papa João Paulo II, e nesse ele, como decano do Colégio Cardinalício, faz a abertura do conclave, e nesse discurso eu só guardei uma coisa, porque ela me impactou tanto que eu não consegui, esqueci o resto todo que ele falou, mas eu guardei uma expressão que ele disse que é avassaladora e é profética, e em certa medida ela está se cumprindo nesse período agora. Ele disse: a igreja voltará às catacumbas. Nos 3 primeiros séculos era assim que a igreja participava desse mistério, não era assim nas praças e hoje faz até como é que é? O pessoal faz em ginásios, em locais que nem são sagrados, apropriados para o culto divino, né? É para fazer uma festança, é o oba-oba, a falsa alegria da ceia festiva. Aí, o Domingo de Ramos nos ajuda a pensar numa coisa. O Senhor, quando foi entrar em Jerusalém para oferecer a si como sacrifício, o povo foi lá, pegou palmas, os mantos, colocou para ele, glória a Deus, querendo fazer o rei. Porque afinal viram que fazia poucos dias que ele tinha ressuscitado Lázaro. Esse aí tem poder, nós queremos esse para governar sobre nós na terra. Mas tem um problema, eles queriam fazer o rei aqui. O povo, quando escolhe um líder, e aí o povo preste atenção nisso, porque é um puxão de orelha no povo também, ufana, idolatra. É perigoso isto, sempre perigoso. O Senhor percebeu isso, o que ele fez? É porque para nós não faz muito sentido, mas quem conhece a linguagem bíblica e os significados e os símbolos bíblicos, ele escolhe um burrinho para entrar montado nele, porque isso tem um significado muito grande, é um recado muito grande que foi dado ao povo judeu. Porque um rei, um líder para governar aqui na terra e libertar os judeus dos romanos, a grande alforria esperada, essa era a libertação temporal que o povo esperava. Um rei desse libertador, ele vem montado num cavalo, porque o cavalo é imponente, o cavalo é símbolo de guerra, é símbolo daquele que vai vencer e dominar. O burrinho é símbolo de um trabalhador humilde. Foi um recado que é uma espécie de tapa de luva na expectativa do povo. E o povo, que fez esse auê todo, com a expectativa frustrada, fácil caiu depois na história dos líderes dos judeus, que já diz o texto, por inveja dele, porque todos, o texto de João diz que estavam preocupados, agora estavam querendo até o Lázaro, que havia sido ressuscitado, eles pensavam em matá-lo também. Ele tinha acabado de ressuscitar, já estavam programando matar o Lázaro também. Que por causa da ressurreição dele, de Lázaro, desse sinal eficiente, forte que foi dado, o povo estava deixando de ouvir os mestres, os chefes do povo, estava seguindo o Senhor.
Então o ciúme, a inveja entrou em tudo isso, claro, como é próprio do ser humano. E aí, fácil o povo que gritou: Hosana, filho de Davi, glória a Deus, aleluia. E essa gente que fica por aí, depois, rapidinho, quando se sentiu frustrado, gritou o quê? Crucificam! Crucificam! Porque não foi um outro povo que gritou isso, foi aquele povo que gritou Hosana. Claro que não todos, mas parte significativa, a parte barulhenta, a parte que agita a sociedade, é que foi lá gritar tudo isso. Crucificam, crucificam. Tenhamos cuidado com as nossas expectativas com relação ao reino e ao rei em relação à vida presente. A nossa expectativa aqui deve ser uma só: a de segui-lo. Por isso que temos que contemplar o mistério da paixão e morte do Senhor, para que possamos alegremente aceitar esse mistério na nossa vida. Senão a gente vai se levantar mesmo com as provas, com as dificuldades, com as dores, com as perdas, com os sofrimentos, com as frustrações, com as decepções. E aí? Deus nos livre de nos revoltarmos com o que quer que seja, né? Então, mas Bento XVI falou isso e eu não imaginei que seria tão rápido e dessa forma, né? A igreja, nós podemos dizer, em algum sentido, em alguma medida, está vivendo essa Páscoa, essa Semana Santa nas catacumbas. É escondido. Todo mundo com medo, grupos pequenos, igrejas fechadas. Deixa eu aproveitar para repetir algo que também refleti cedo. O Papa Francisco pediu uma igreja em saída. E nunca ela esteve tão para dentro, né? A portas fechadas. Tá certo, não estou fazendo uma crítica, é uma circunstância, estou fazendo uma observação que é diferente, e a observação é a seguinte: ele acertou. Só que não é a saída que talvez ele pensou, e não é a saída que talvez nós pensemos, mas é uma outra saída. A igreja vai ter que refletir uma maneira de sair. Sair de quê? Sair dessa bolha ideológica de capitalismo e socialismo. Isso são sistemas seculares, não tem nada a ver com o reino. E a igreja entrou nessa bolha. E por que eu posso afirmar que a igreja entrou nessa bolha? Olha, porque você vai ver aí, na modernidade, os discursos teológicos, eles se degladiam à direita e à esquerda do Evangelho. Você tem de um lado as teologias da prosperidade, que seguem o quê? A ética protestante do capital, do dinheiro. Do dinheiro. Esse é o Deus dessa gente. E do outro lado, você tem o quê? A justiça social, baseada numa ideologia ateia, de ladrões que se agrupam para, em nome da defesa dos pobres, roubar todo mundo. Roubar os ricos e os pobres. Então, é dessa bolha, a igreja de fato, o Papa Francisco tem razão, ela tem que sair, tem que estar em saída, sair dessa bolha. Os teóricos aí têm falado em marxismo cultural. Está entranhado na cultura de fato, é um dos lados ideológicos, né? E eu acabei cunhando um paralelo antagônico dele, um termo, uma expressão que já venho pensando há muito tempo, nos meus estudos, minhas reflexões, é o protestantismo cultural. Duas bandas da mesma moeda podre. Um está ligado ao sentir ideológico do capitalismo, o outro está ligado ao sentir ideológico do marxismo, do socialismo. E o reino está totalmente fora disso. Só que não na modernidade, porque o sentimento religioso dessa época está dentro dessa bolha. As teologias vêm tratando nessas últimas décadas todas desses temas. Né? As teologias libertárias pelos povos. Um marxismo invernizado. Essa é a verdade.
Ah, é a prosperidade, é a da bênção de Deus. É um capitalismo invernizado. Isso, inclusive, o Cristo contestou isso. Ele foi de frente para isso. Ele disse, uma conversa fiada. Felizes são os pobres, não é os prósperos, não, os abençoados. Assim pensavam os judeus. Né? E assim pensam os neo-judaizantes, né? Que são todos aqueles que estão vinculados ao espírito da reforma protestante. É isso que tem montado aí. Mas eu estou quase gaga já de ficar repetindo isso. Então, eu quero encerrar pensando algumas coisas da liturgia. Profeta Isaías. Deus, o Senhor Deus, deu-me língua adestrada. A língua do Senhor, de fato, adestrada. A igreja é o corpo místico de Cristo. A liturgia é a palavra do Cristo na história. E nós temos que dizer, a palavra do Cristo na história não pode comungar com essas coisas que são da bolha da época, a bolha temporal. Tem que sair disso, a igreja tem que estar em saída, tem que sair disso. Com língua adestrada, dizendo a verdade, sem medo. Os dois sistemas vão ficar contra? Que se lasquem eles, não é? E daí? Nunca foi diferente. Então, penso que a pergunta é, será que nesse domingo de Ramos, assim como o Senhor recusou lá em Jerusalém, quando realizou cruentamente esse mistério, não está repetindo incruentamente esse mistério? Ele recusou aquele louvor, aquele hosana do povo. Ele diz, não, do jeito que vocês querem que eu seja rei, eu não vou ser. Rei para dividir, roubar a glória de Deus e dividir com vocês aqui na terra, aqui, ó, esse aqui é irmão desse aqui. De jeito